Oi, gente, meu nome é Camila Silva e a minha dupla Daniel Teixeira, e estamos responsáveis pelo tema cortisol e síndrome de Cushing. O cortisol, ou como ele é popularmente conhecido, o hormônio do estresse, muitas pessoas consideram esse hormônio um vilão, porém esse hormônio, na maior parte das vezes, é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Antigamente, voltando lá na época que não existia frigorífico e nem mercado, o cortisol ele era ativado quando nós precisávamos caçar, ir atrás da nossa comida. E ele também é acionado, né, ele aciona o nosso mecanismo de fuga e o nosso mecanismo de defesa. Na verdade, os problemas que esse hormônio causa só aparecem realmente quando ele é produzido em excesso. Por isso é indicado ter uma ótima saúde mental para que não haja uma influência no nosso corpo físico. O excesso desse hormônio pode causar depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, síndrome de Cushing, que vamos falar posteriormente, problemas de concentração e memória, problemas digestivos, ganho de peso, enxaqueca, distração durante o dia, aumento da pressão arterial, irritabilidade, insônia e até mesmo alterações no ciclo menstrual, redução de libido e disfunção erétil. O nosso estresse, na verdade, é o estado de desarmonia e é quando o corpo tenta recuperar a homeostase. Nosso corpo precisa desse mecanismo para fugir desse alto nível de estresse, né? Porque o que pode estressar assim nosso corpo? Tem a privação de micronutrientes, a falta de água, o excesso de alimentos contaminados, uma lesão no nosso corpo e também tem o estresse do dia a dia, como o trânsito, prova de fisiologia, gente gritando e falando alto, e entre outras coisas que nos estressam no dia a dia. Então, como funciona essa liberação desse hormônio tão importante? Temos duas glândulas localizadas acima dos rins, as glândulas adrenais. Essas glândulas possuem duas regiões produtoras de hormônio. Uma se chama córtex adrenal e a outra medula adrenal. No córtex adrenal tem a fasciculada. Ela produz glicocorticoides, que inclui o cortisol. O hipotálamo ele produz o hormônio liberador de corticotropina, que na imagem tem escrito CRH, só que na verdade ele é popularmente conhecido como ACTH-RH. Esse hormônio ele atua sobre células da adenohipófise, estimulando a síntese de hormônios adrenocorticotróficos, que seria o ACTH. Esse hormônio é produzido pela adenohipófise, que atua sobre as células adrenais, estimulando a síntese principalmente de glicocorticoides, que é o cortisol. Então, essa secreção de ACTH é controlada por neurônios no hipotálamo, que secretam o hormônio de liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH-RH, no sistema hipotálamo hipofisário. Então, a produção e a secreção do cortisol estão sob o controle do hormônio hipofisário ACTH. O cortisol ele vai agir no sistema imune, alterando o sistema imune, principalmente quando esse cortisol ele tem função anti-inflamatória. Altera também a fisiologia e a síntese de proteínas nos músculos, altera o metabolismo do fígado, principalmente o metabolismo de glicose. Também atua nas células adipócitas, alterando os níveis de ácidos gráficos e de triacilglicerol, e altera a fisiologia cardíaca, aumentando essa frequência cardíaca. O corticoide mais utilizado nas clínicas é o glicocorticoide, e o glicocorticoide mais importante é o cortisol, por causa da sua grande ação anti-inflamatória. Os grandes níveis de cortisol, eles são encontrados de manhã, quando acordamos, e os menores níveis quando estamos dormindo durante a madrugada. Já a síndrome de Cushing, ou hiperadrenocorticismo, é uma síndrome na qual o cortisol é produzido em excesso. Ela é comum entre os pets, especialmente os cachorros idosos, e algumas raças já têm até predisposição.
Os sinais clínicos dessa síndrome são aumento de apetite, aumento da ingestão de água, aumento do volume de urina, dificuldades de perder peso, distensão abdominal, distensão das veias do abdômen, problemas de pele, que no caso é o escurecimento da pele, e alopécia, que é a perda de pelos. Essa síndrome enfraquece o sistema imunológico, por causa da quebra excessiva de lipídios, carboidratos e proteínas, o que deixa esse animal suscetível a outras doenças, como, por exemplo, a diabetes. As causas dessa doença, ela pode ser tanto endógena como exógena. Os fatores internos que acometem essa doença geralmente são atribuídos a tumores nas glândulas hipófise ou tumores nas glândulas adrenais, causando uma produção em excesso de corticoides no organismo do animal. Já os fatores externos são o uso prolongado em doses altas de medicamentos glicocorticoides e corticosteroides, geralmente usados no controle de doenças alérgicas ou imunomediadas. Então, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre essa síndrome, vamos explicar como ela funciona. Quando a síndrome ocorre por causa de tumores hipofisários, que é a causa mais comum, esse tumor secreta ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico ou citrotrofina, de modo descontrolado. Ela não precisa de estimulação do ACTH-RH, ou seja, ela não precisa que se estimule o ACTH-RH para a secreção da corticotrofina. Então, ele não precisa daquele sinal ou hormônio avisando que está precisando de ACTH. Ele só produz descontroladamente. E as células, elas não respondem à retroalimentação negativa do cortisol sanguíneo para interromper a secreção de ACTH. Já no tumor da glândula adrenal, é o cortisol que é liberado de modo descontrolado. Eles não precisam da estimulação do ACTH para produzir o cortisol. Quando essa doença é causada por um fator externo, que seria a doença de Cushing iatrogênica, a causa é por quantidades excessivas de glicocorticoides, por períodos prolongados. Quando por fazer o tratamento desse caso, não é recomendado interromper abruptamente o uso de glicocorticoides, porque pode causar a doença de Addison, que é quando as glândulas adrenais não produzem hormônios suficientes. Nos casos clínicos, a gente procurou trazer para vocês 2 exemplos. Um exemplo da síndrome de Cushing iatrogênica e outro da doença causada pelo tumor adrenal. Agora, entre aspas, uma cadela da raça Poodle, com 8 anos de idade, de pelagem bege, pesando 8,5 kg, foi atendida no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2008, tendo como queixa principal que o animal estava apresentando o abdômen rígido, apresentando 2 caroços com coleção purulenta, tendo o animal prurido intenso nesta região. Durante a anamnese, foi relatado que o animal fez mastectomia há 7 meses atrás, e que o animal apresentava polidipsia, poliúria e polifagia. O animal apresentava taquipneia e também tinha o histórico de prurido intenso e a administração de glicocorticoide, que no caso foi o deflazacorte, que foi administrado 30 mg por dia. No exame clínico, as mucosas apresentavam-se hipercoradas e normohidratadas. O animal apresentava excesso de peso, catarata no olho esquerdo e uma esclerose nuclear no cristalino no olho direito. O animal apresentava taquicardia, taquipneia, tosse, o abdômen encontrava-se rígido e dilatado, além de 2 nódulos de consistência firme na base da cauda, e a pele apresentava lesões disseminadas sem prurido. O cão estava sendo medicado com deflazacorte, 30 mg por dia, durante 12 dias, devido a dermatite atópica. Nos achados laboratoriais, no hemograma, o leucograma, a ureia e creatina encontraram-se dentro dos valores de referência, porém dentro do limite superior. O achado de fosfatase alcalina apresentado foi de 188,40 UI por litro,
mostrando-se compatível com o encontrado na síndrome de Cushing. Na urinálise, a densidade urinária encontrada foi de 1012, estando abaixo do valor normal, e o pH urinário encontrado foi de 8,5, sendo encontrado quantidade moderada do oxalato de cálcio. No leucograma, observou-se linfócitos a 2.340 milímetros cúbicos, eosinófilos a 520, monócitos a 260 e neutrófilos segmentados a 9.230, todos se encontrando dentro dos valores normais. As concentrações de colesterol e lipídios encontradas foram de 185,80 mg decilitro para o colesterol e 99,90 para triglicérides, também dentro dos valores de referência. O diagnóstico: síndrome de Cushing iatrogênica. O uso prolongado de glicocorticoides acarretou na síndrome de Cushing iatrogênica neste animal, que apresentava sintomas clínicos evidentes da doença. O tratamento: a dose de deflazacorte foi reduzida para 15 mg por dia e, após 3 dias, reduzida para 7,5 mg com intervalo de 12 horas, e depois para 7,5 mg a cada 48 horas, até parar completamente. O uso de corticoide não deve ser interrompido abruptamente, devido ao risco de insuficiência adrenal. Nas doenças alérgicas, são recomendadas doses menores que as imunossupressoras. Não é indicado usar corticoides por longos períodos, pois pode causar supressão da adrenal. Já no segundo caso, foi no Hospital Veterinário de Uberaba, Minas Gerais, em 2010. Foi atendida uma cadela da raça Poodle de 10 anos de idade e com 10 quilos, apresentando histórico de catarata bilateral, cardiomiopatia dilatada, problemas de pele não solucionados desde 2006, e o proprietário relatou aumento de volume abdominal, polifagia e polidipsia nos últimos meses. No exame físico, o animal apresentou temperatura normal de 38,8 graus, mucosa normocoradas, linfonodos normais, hidratada, estado nutricional obesa, e foram coletados amostras de sangue e de urina para a realização de exames complementares, como hemograma, urinálise e bioquímica sérica, incluindo ureia, creatinina, ALT-FA e glicose. As alterações no hemograma foram linfopenia e proteína plasmática aumentada. Na urinálise, notou-se traços de proteína. Por fim, na bioquímica sanguínea, verificou-se aumento de ALT-FA, como mostra nas tabelas 1, 2 e 3. Analisados os resultados dos exames e como estes sugeriram problemas hormonais, foram solicitados exames complementares das dosagens hormonais como cortisol e ACTH, nos quais o cortisol estava aumentado e o ACTH diminuído, como mostra a tabela 4 e 5. Assim, após o exame de sangue específico para os hormônios, foi solicitado uma ultrassonografia de glândula adrenal que revelou assimetria entre as adrenais, com o aumento da adrenal esquerda, como a imagem sugestiva de neoplasia da mesma. O tratamento foi passado um protocolo terapêutico com mitotano e sobre a adrenalectomia. Porém, esse proprietário optou por fazer a cirurgia como uma tentativa de solucionar o hiperadrenocorticismo. Foram feitos outros exames de sangue, como o hemograma bioquímico sérico, para proceder à cirurgia. Obteve, então, como alterações, leucocitose ALT e fosfatase alcalina aumentados, como mostra nas tabelas 6 e 7. Após preparo pré-cirúrgico do animal, foi realizada a adrenalectomia da glândula adrenal esquerda, foi enviada posteriormente para análise histopatológica, o qual foi diagnosticado como hiperplasia da glândula adrenal. Esse foi nosso trabalho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.
Aqui são o nome dos integrantes do grupo e as referências.